Se tem um negócio que eu faço lá no meu perfil do Instagram e vocês amam, é caixinha de perguntas. Então, por que não trazer caixinha de perguntas aqui pro canal também? Então, é o que eu vou fazer hoje. Eu abri no meu story do Instagram uma caixinha de perguntas justamente para responder aqui para vocês no YouTube, porque aqui no canal os vídeos são um pouco mais longos, então eu consigo detalhar melhor, explicar mais coisas e eu consigo também dar respostas mais completas para vocês, porque uma coisa é uma story de 1 minuto, um textinho que eu coloco lá. Aqui eu consigo realmente detalhar muito melhor. Então eu separei algumas dessas perguntas dessa caixinha para poder mostrar aqui e explicar para vocês. Vou deixar anônimo, seguindo o perfil de uma caixinha de perguntas, né? Seguindo lá o que uma caixinha de perguntas oferece, que é a pergunta anônima, não falar quem que perguntou. Então vou só trazer aqui e deixar as informações. Espero que esse conteúdo auxilie vocês. Bora lá! O que fazer quando faz brow e ficam os fios enrolados? Depois de finalizado, tem como resolver? A gente tem um vídeo aqui onde eu falo sobre os 3 pilares para conseguir resultados de fios íntegros na brow lamination. Então, esse vídeo vai complementar a resposta dessa pergunta, tá? Então, já vou deixar aí uma indicação para que você possa assistir depois de assistir todo esse vídeo. Vamos lá! O que fazer quando faz a brow e os fios ficam enrolados? Brow lamination é um processo de modificação de estrutura do fio. Eu vou utilizar um produto para modificar a estrutura do fiozinho da sobrancelha. Quando eu faço isso, eu tenho um tempo de ação específico. Se eu deixo menos que esse tempo, eu não consigo um processo de texturização realmente eficaz. Então, o fio, ele não vai ficar aquele fio lisinho que eu mostro para vocês em alguns vídeos aqui, que eu mostro nos meus resultados de brow lamination. E esse fio, se eu passar do tempo de ação, se eu deixar agindo mais do que era necessário para aquela espessura e estrutura de fio, eu posso ter um fio enroladinho, eu posso ter um fio ressecado e eu posso levar até mesmo a um corte químico. Mas não se preocupe, isso é quando o procedimento é feito de forma incorreta. Quando você segue os 3 pilares que eu falo lá no vídeo, que eu falo no meu método de brow lamination, que inclusive a gente tem o curso de brow lamination, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quando você segue esses 3 pilares, você consegue resultados de fios íntegros, é dominar química e tricologia. Mas o que eu faço quando esses fios ficam enrolados? O ideal é que você faça um brows botox, porque se o fio ficou enrolado, provavelmente é porque você ultrapassou o tempo de ação do produto. Mas você tem que tomar muito cuidado, é necessário realmente analisar se esse fio tá de fato enrolado, porque eu recebo muita foto de gente que me manda sobrancelha no pós ou sobrancelha ali na hora que fez o procedimento e fala: ai, Dudu, o fio enrolou. E o fio não tá enrolado, ele só tá direcionado de forma incorreta. Então você tem que ter cuidado para não confundir direcionamento incorreto com o fio enrolado. Tem que saber o que é um fio enrolado de fato, tá? Isso é importante. Então, se o fio enrolou, o ideal é que você faça a melhor nutrição possível. Não vem tentar fazer a reversão na brow lamination, não acho que isso dá certo. Brow lamination é um procedimento que você faz uma vez e quando todos os pelos renovam, você repete o procedimento. Não é legal ficar repetindo uma brow em cima da outra. Então, ficou enrolado, finalize da melhor forma que você puder. Se puder já finalizar com brows botox, perfeito. E aí você vai pedir para seu cliente voltar depois de uma semana, depois de 15 dias, para fazer um brows botox novamente. E se você quer saber como que é feito o brows botox, tem no nosso curso de brow lamination, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, ó, é muito importante evitar que o fio fique enrolado, dominando química e tricologia, entendendo sobre o processo de texturização para que ele seja feito de forma correta e que para que você deixe o produto agindo no tempo de ação correto, de acordo com o fio da cliente. Beleza? É isso aí. Sempre que eu faço brow lamination com rena, fica muito escuro, mesmo deixando pouco tempo. Tem a ver com a química? Não tem a ver com a química, tem a ver com o efeito do procedimento. É aquilo que eu falo pra vocês. Dá pra fazer brow lamination com rena? Dá pra fazer, mas a coloração fica muito mais bonita. A coloração combina perfeitamente com brow lamination. O que acontece com a brow? Colocar um resultado aqui para vocês verem isso de forma mais clara. Quando a gente faz brow lamination, eu tenho uma sobrancelha com aumento de espessura, mais grossa, eu tenho uma sobrancelha mais preenchida. Qualquer mínimo resquício de cor que você adiciona naquela sobrancelha que já tá muito volumosa, ela pode ficar muito mais escura, porque ela vai ficar muito mais realçada. Se já tá mais preenchida a sobrancelha e você vai colocar um negócio que deixa um sombreado intenso na pele, ele tende a ficar mais realçado mesmo, tá? Porque já tava ali mais preenchida a sobrancelha. É aquela questão de contraste que eu tanto falo pra vocês. Deu pra pegar? Então, assim, vai fazer rena? Deixa o mais delicado, o mais clarinho possível pra ficar realmente harmônico. E lembrando que rena e coloração na brow lamination não é obrigatório. Brow lamination não é receita de bolo, não é passo a passo fixo, tá? Tem que analisar cada caso. Então, brow lamination
com rena e coloração não é algo obrigatório, é algo para complementar a técnica e deixar o resultado mais harmônico. Não é toda sobrancelha que vai precisar de coloração, não é toda sobrancelha que vai precisar de rena. Você precisa, como profissional, analisar se aquela sobrancelha tem necessidade ou não de receber uma rena. Às vezes é uma sobrancelha que já tá muito preenchida, que já tá bem legal, que não precisa colocar rena ali naquela sobrancelha. Ou coloração. Às vezes não tinha necessidade daquilo. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que analisar, tá? Vamos para uma perguntinha de reconstrução. Sobrancelhas com simetria muito diferente pode ser resolvida só com reconstrução? Sim, totalmente possível, tá? Ai, Duda, são todos os casos, 100% dos casos? Não, não, não. Mas na maioria dos casos a gente consegue sim resolver isso. Às vezes a simetria já é uma questão de nascença, às vezes a simetria pode ser uma questão muscular, e quando é uma questão muscular de vício mímico da cliente, ou então da estrutura do rosto dela, o que vai melhorar não é design, não é reconstrução, não é micropigmentação, é botox ou algum tipo de preenchimento para aquela região, porque já envolve algo muscular. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tem que analisar o que está causando a simetria daquela sobrancelha. Quando é algo que envolve disposição dos pelos, a forma que os pelos estão localizados naquela sobrancelha, aí sim você consegue resolver com uma reconstrução, ou com uma micropigmentação, ou com as duas técnicas em conjunto, às vezes com alguma brow lamination. Mas sim, com a reconstrução, quando envolve essa questão de disposição de pelos, a gente consegue estimular o crescimento naquela região para que voltem a crescer fios e para que as sobrancelhas fiquem mais harmônicas. Muitas clientes a gente consegue isso. Tem muita cliente que tem diferença de altura na sobrancelha que a gente consegue resolver com uma facilidade bem grande com a reconstrução. Até porque a base da reconstrução é o design personalizado. Então, quando eu faço um bom design personalizado e uno com técnicas de estímulo de crescimento de pelos, que é o protocolo de reconstrução, a gente consegue trazer mais harmonia para essa sobrancelha. Então, é possível sim conseguir bons resultados de mais simetria em sobrancelhas que são diferentes a partir da reconstrução. É questão de saber analisar bem cada caso mesmo. Se com reconstrução e home care os fios ainda crescem de forma lenta, tem alguma outra forma de acelerar? Tem. Porque o seguinte, depende da forma que essa reconstrução é feita. Vamos lá, reconstrução de sobrancelhas é estimular o máximo do potencial de crescimento dos pelos da cliente. Tem cliente que vai ter um metabolismo mais lento, um estilo de vida que deixa o metabolismo dela mais lento, então nesses casos o crescimento vai ser um pouquinho mais devagar. Se você está usando só um home care e um protocolo mais básico de reconstrução, como por exemplo um protocolo de argiloterapia, em uma cliente que ela tem um crescimento mais lento, ela tem um metabolismo mais lento, pode ser que você vá demandar mais tempo para reconstruir essa sobrancelha. Por exemplo, aqui no estúdio nós temos clientes que elas fazem apenas design personalizado. E aí, só com design personalizado e com a coloração, a gente consegue reconstruir em 2, 3 meses a sobrancelha. Agora tem outras que só com design personalizado e coloração, a gente não consegue reconstruir em 2, 3 meses, demanda 6 meses, às vezes 1 ano, para a sobrancelha ficar 100%. E são clientes que não querem fazer o protocolo e tá tudo bem, eu vou entregar o meu melhor trabalho para ela do mesmo jeito. E aí, são casos mais lentos, mas que se a gente entrasse com o protocolo, seria acelerado. Então, em casos que a cliente tem um metabolismo mais lento, é legal tentar estimular o máximo possível das maneiras que você puder, como por exemplo, com técnicas como microagulhamento, alta frequência. Algumas pessoas, não é o meu caso, trabalham com aquele laser de baixa potência, né, de baixa intensidade. Então, tem algumas técnicas que vão auxiliar nisso. Às vezes, usar 2 home care ao invés de apenas um. Então, em casos de metabolismo mais lento, é legal estimular das melhores formas possíveis. Mas se você já está estimulando, que eu acho que é a finalidade da pergunta, com todas as técnicas mais potentes e mesmo assim tá lento, aí é do organismo dela e não tem muito o que fazer. É realmente ter paciência, tá? Lembrando que reconstrução de sobrancelhas é sempre um pensamento a longo prazo. Então ela vai exigir um pouquinho de paciência também. Essa última pergunta aqui, eu deixei ela por último porque eu achei ela bem interessante. Olha só, e eu acho que é a realidade de muita gente que tá começando agora, tá? Duda, será que eu, em 1 mês, com dedicação, eu chego lá? Estou com medo. Então, o que acontece? Muita gente, quando começa a trabalhar na área da beleza, pode ficar deslumbrado, pode ficar completamente apaixonado com as coisas que a gente vê no Instagram. Mas nem todo mundo compartilha a verdade que vive no dia a dia. Então, em absolutamente
qualquer profissão que você conhece, que você comece, você não vai conseguir chegar lá rápido. Toda e qualquer profissão exige dedicação, mas não é só um mês de dedicação, exige muitos meses de dedicação. Então, assim, se você se dedicar muito em um mês, você vai conseguir um bom resultado, você vai ter um resultado daquilo. Imagina, um mês você trabalhando de forma constante, você fazendo modelos, você postando, divulgando, criando parceria, treinando, melhorando sua técnica, lapidando seus resultados, você vai conseguir uma baita evolução. Tem gente que fica 6 meses fazendo o mínimo, fazendo pouquíssima coisa. Agora, se você fica um mês fazendo muita coisa, você vai ter uma evolução bem grande se você se empenhar. Mas não é questão de chegar lá. E aí o chegar lá, ele é muito impalpável, né? Depende do que você quer. Chegar lá o quê? A agenda cheia? Chegar lá domínio de técnica, tendo uma técnica muito boa, que não parece que é uma iniciante que às vezes está com dificuldade? Chegar lá pode significar conseguir o espaço? Então depende do seu chegar lá. Mas um mês é pouquíssimo tempo. Eu, Eduarda, demorei 1 ano de muito empenho para ter a minha agenda cheia. Que foi em dezembro de 2021 que eu peguei e assinei o contrato para mudar de espaço de atendimentos. Então eu precisei de 1 ano, porque eu precisei de tempo para entender algumas coisas, eu precisei de tempo para melhorar minha técnica, para começar com o meu protocolo de reconstrução, eu precisei de tempo para algumas coisas acontecerem na minha vida. E algumas coisas demandam tempo mesmo. Mas assim, um mês pode ser complicado para você conseguir uma agenda bem cheia, pode ser complicado para você ir para um espaço bem top de atendimentos. Hoje a gente está num espaço que são 4 salas. Embaixo a gente tem recepção e a gente dividiu a outra parte em 3 salas de atendimento, e em cima a gente tem um escritório e expedição da nossa loja de produtos. Mas há 1 ano atrás nada disso seria possível. Então assim, não é só com um mês, não adianta você se dedicar só um mês, tá? Você tem que se dedicar todos os dias fazendo as mesmas coisas, estudando, treinando, lapidando sua técnica, divulgando seus resultados. Toda e qualquer profissão que você vá começar vai ser desse jeito. Se você formar em uma faculdade, eu acredito que só a medicina que é um pouco mais prático isso, porque realmente tem uma demanda muito grande de emprego para médico, né? Mas toda e qualquer faculdade, se você faz psicologia, se você faz direito, se você faz enfermagem, não é no seu primeiro mês de muita dedicação, mesmo depois de 5 anos sentado na cadeira estudando, que você vai conseguir a sua agenda super cheia, que você vai conseguir já ganhar todos os processos, vai conseguir curar todos os seus pacientes, ou então vai conseguir deixar todo mundo que tem um transtorno mental bem da cabeça. Não é assim que funciona, tá? Então a gente precisa de tempo. Toda e qualquer profissão é assim. As pessoas vendem que a área da beleza é muito fácil, mas exige dedicação da mesma forma. Beleza tá sempre em alta, as pessoas precisam disso, elas querem isso. Principalmente brasileira. Brasileira ama ficar bonita, mas exige dedicação da mesma forma. Tá? Então, muito cuidado para você não se frustrar. Só um mês de dedicação não vai ser suficiente. Você precisa de muito tempo de dedicação. Eu não sou aquelas pessoas que gostam de coisa de coach, tá? Coach. Eu não gosto muito, não. Mas tem um específico, que é o Wendel Carvalho, que eu vi ele falando um negócio uma vez que fez sentido para mim. Que ele falou o seguinte: você tá disposto a dedicar alguns anos da sua vida, uma década da sua vida, alguns anos, para que você possa ter depois a vida que você sempre sonhou? Então, toda e qualquer profissão, lembrando, eu não gosto desse negócio de coach, é só um exemplo que eu trouxe aqui porque faz sentido. Toda profissão que você vai começar vai exigir paciência e trabalho, muito trabalho. Não é à toa que se chama trabalho. Então, muito cuidado para você não se frustrar. Se você quer trabalhar, se você quer viver de sobrancelha, se você quer viver da área da beleza, você ama, é isso que você quer. Você quer daqui a 2, 3 anos, por exemplo, poder trabalhar só meio período, ficar mais tempo com a sua família, conseguir mais liberdade? Você vai conseguir, mas você vai precisar de um tempo, de bastante empenho, e não vai ser só um mês. Então, eu achei essa pergunta muito interessante, porque muita gente passa por isso. Bom, é isso. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se você quer mais vídeos nesse formato também.